abdominoplastia, mais conhecida como cirurgia bariátrica ou redução do estômago, é um procedimento indicado para pessoas com obesidade. Ao contrário do que se imagina, a cirurgia não é puramente estética. Existem critérios que são levados em consideração para a indicação do procedimento, como obesidade e doenças associadas ao excesso de peso, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, hérnia de disco, entre outras. No Brasil, são realizadas cerca de 65 mil cirurgias por ano, sendo 54 mil por convênio e 11 mil pelo Sistema Público de Saúde. Para falar sobre esse tema, vamos receber Dr. Carlos Alberto Zum, médico graduado em 1982 pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Tem residência médica em cirurgia geral e gastroenterologia cirúrgica realizada no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. É especialista em cirurgia geral e endoscopia, entre outras formações. Além disso tudo, é membro de várias sociedades, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Olá, gente, boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. Nós temos o programa todas as quintas-feiras nas plataformas do Diário do Grande ABC, tanto no Face como no YouTube, e também no nosso Face, que é Bate-Papo com Pedro Bottalo, Instagram também, Bate-Papo com Pedro Bottalo. Hoje a gente tem como convidado um médico muito... Bom, me tornei amigo dele, além de ser um grande médico aqui da região. Nós vamos falar de uma situação que tem aumentado cada vez mais. Apesar que eu não sei com essa pandemia se teve se já diminuiu um pouco, até porque as pessoas estão tentando evitar de ir em hospital, de ser internadas, né? Falar um pouquinho de cirurgia bariátrica, né? Hoje nós temos, antes da pandemia, eu acho que o Dr. Carlos Zum que vai falar para nós, nós temos em torno de 65 mil cirurgias por ano, né? Sendo 55 mil aí com parte de convênio particular e umas 10 mil pelo Sistema Único de Saúde. Então, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Carlos Zum, né, que gostaria que ele se apresentasse. Tudo bem, doutor? Obrigado. Bem-vindo. Pedro, eu que agradeço ao convite, né, para poder falar um pouco sobre um assunto que cada vez mais desperta interesse e que, como você já falou, né, o número de cirurgias em torno de 75 mil feitas no Brasil anualmente, e embora pareça um número grande, mas isso contempla menos de 1% dos pacientes que potencialmente necessitariam do tratamento cirúrgico. Então, é uma cirurgia, né? É um tratamento, na realidade. A cirurgia é parte de um tratamento que está ganhando cada vez mais confiança, né, da população e dos próprios médicos de outras especialidades, devido aos bons resultados, né, de uma doença bastante preocupante, que é a obesidade. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como um grande problema de saúde mundial e que é uma epidemia aparentemente não infecciosa e que realmente traz uma série de transtornos, né, para o paciente, para a população, sistemas de saúde, enfim. Agradeço mais uma vez o convite para poder falar um pouquinho, espero poder contribuir aí para amenizar algumas dúvidas. Não tenho a menor dúvida. Doutor, vamos assim começar bem. Uma pessoa, um paciente para ser operado de cirurgia bariátrica, não estou falando a parte estética, estou falando a parte médica. Quais são os requisitos? Que tipo de pessoa tem realmente que fazer a cirurgia? A parte estética não é a nossa praia, porque acho que até os médicos conceituados não vão fazer para uma pessoa que não precise, né? Pedro, então, assim, existem critérios, né, que são definidos pelas sociedades médicas, né, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e são corroborados pelo Conselho Federal de Medicina,
Então, tem um critério, a grosso modo, que se usa, que é o critério do IMC, né? O IMC é uma formulazinha que a gente calcula, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e aí vai gerar alguns índices. Então, hoje, o que se aceita é que o IMC tem que ser, no mínimo, 40, na ausência de qualquer outra doença, ou então acima de 35, desde que já acompanhado com algumas doenças provocadas pela obesidade. Então, a gente parte desse IMC. Mas o paciente tem que ter esse tipo de critério associado a pelo menos 2 anos de um tratamento médico, clínico, bem conduzido e que se mostrou infrutífero. Então, tendo assim, pelo menos 2 anos de um bom acompanhamento pelo médico endocrinologista, nutricionista, tentativas farmacológicas, mudança de estilo de vida. Então, quando chegarmos a essa conclusão de que realmente não existe outra alternativa, então a gente pode contemplar algum tipo de tratamento cirúrgico. Perfeito. Doutor, nós temos todo mundo acha que obesidade é preguiça, que a pessoa não faz exercício, que a pessoa não tem vontade de correr atrás. Isso pode ser em algumas vezes, mas não é tão verdade. Tem umas situações, eu estava conversando com o doutor Ozum sobre a flora intestinal, esse tipo de situação que pode ter características que aquilo já está com a pessoa. Como explica para um leigo tipo eu como que funciona essa... É claro, mais ou menos o que o senhor pode dizer com relação a isso? Na realidade, Pedro, existe isso que você falou mesmo, né? O pessoal, a maioria acha que a obesidade seria assim uma falha de vontade, falha de caráter, e que seria quase que uma opção da pessoa. Mas o que deve ser entendido é que a obesidade, na realidade, ela é uma doença. Ela é uma doença como outras doenças que a gente acaba não escolhendo, né? E mesmo assim, a medicina, ela tem uma certa dificuldade de atribuir a um único fator, né, o aparecimento dessa doença. Então, por enquanto, se acredita que essa doença seja multifatorial. Multifatorial. Existem tendências genéticas, estilo de vida, né? Nosso estilo de vida propicia cada vez mais que nós sejamos sedentários, e também a alimentação cada vez mais rica em calorias e pobre em nutrientes. Então, vão passando gerações, né? As pessoas vão esquecendo como comer adequadamente, vão ficando cada vez mais sedentárias. Então, esse aí é um dos motivos para essa epidemia, né, de obesidade. Mas provavelmente existem outros fatores, como a flora bacteriana do intestino é um potencial causador da obesidade. Então, existem muitos estudos, muitas linhas de pesquisa para se tentar descobrir, pelo menos assim, fatores que possam ser alvos de terapias farmacológicas, né, e terapias mais efetivas para o controle dessa doença. Doutor, a cirurgia bariátrica, né? Existem vários métodos de uso, né? Existe o tipo X, o tipo Y, então tem o balão, existe o sleeve, o bypass. É claro que com o tempo ele vai evoluindo até não só a cirurgia, mas também os resultados, quais tem mais resultados ou não. Quais são os tipos de cirurgia que nós temos, ou de métodos, não precisa nem ser cirurgias que a gente tem com relação à obesidade? Então, Pedro, assim, existem várias propostas, né? Mas basicamente dá para a gente resumir nas duas principais. Uma mais antiga, que, né, começou a surgir há 50 anos, que é o bypass. O bypass consiste numa cirurgia que é feita hoje em dia, na maioria, por videolaparoscopia, mesmo no SUS, em que a gente secciona uma pequena porção do estômago, né, faz um pequeno reservatório, e nós fazemos um pequeno desvio no intestino também, né? Esse aí seria o bypass, é uma cirurgia
mais antiga, como eu te disse, ela começou a ser pesquisada há uns 50 anos e foi evoluindo, né? Foi evoluindo a cirurgia, como também o entendimento de como funciona a cirurgia. Então, hoje é uma das cirurgias ainda mais utilizadas no Brasil. E há uns 20 anos, mais ou menos, surgiu uma outra cirurgia, que é o sleeve, em que realmente a atuação é só sobre o estômago. Então, nós seccionamos verticalmente o estômago e transformamos o estômago num tubo, né, cujo reservatório é 150 a 200 ml, e que também tem bons resultados. É uma cirurgia que vem crescendo bastante em popularidade, em preferência do cirurgião, dos pacientes, com o atributo, né, ou com a ideia de que é uma cirurgia menos invasiva, menos agressiva, o que na realidade não é bem assim, né? E ela pode promover uma perda de peso semelhante ao bypass e também a melhora das comorbidades semelhante ao bypass. Mas não se sabe ainda a médio e longo prazo se vai equivaler ao bypass, porque ela ainda é uma cirurgia que, embora tenha 20 anos, ela se tornou muito popular nos últimos 5 a 10 anos. Então, basicamente, seriam essas duas cirurgias que são mais utilizadas. Antes de detalhar um pouquinho esses dois métodos, e o balão, doutor? Isso ainda é utilizado ou eles... O balão é assim, ele não é uma cirurgia, mas é um procedimento que consiste num balão mesmo, né? Uma bexiga, que é instalada dentro do estômago através de endoscopia, um procedimento ambulatorial. Ele está indicado basicamente em duas situações, né? O IMC do paciente não pode ser muito alto, né? Então, é aquela pessoa que ganhou peso, né, num período curto de tempo e que gostaria de perder esse peso. Então, o histórico dela, né, a anatomia, a fisiologia dela está regulada por um peso, vamos dizer, normal. E, por algum motivo, uma gestação, uso de remédios, o peso subiu nos últimos 2, 3, 4 anos, aí o balão ele funciona, né? Ele restitui ao que o paciente já, vamos dizer, estava regulado, né, durante a maior parte da vida dele. Ou então, o balão também é utilizado em pacientes super obesos e IMC acima de 50, em que você precisa que ele emagreça um pouco para fazer a cirurgia com um pouco mais de segurança. Agora, entre esses dois extremos, pacientes com IMC de 35 para cima, 40, e que têm a obesidade de longa data, a vida toda, desde a infância, adolescência, a vida adulto jovem, já tem uma obesidade crônica instalada, o balão tem resultados muito ruins. Ele consegue até emagrecer em torno de 10% a 20%, mas a recidiva em 2 anos da obesidade é muito grande. Então, balão, né, nessa situação, ele não tem tanta indicação, embora o pessoal coloque balão em qualquer tipo de situação. Quais são os principais problemas com relação a esses tipos de métodos? Você corta, viu? Deixa com essa vergonha, não. Bom, você entendeu a pergunta, né, doutor? Eu estava conversando entre amigos, eu não sei, eu esqueci a palavra. Entendi. Então, assim, quando a gente vai fazer o tratamento cirúrgico, eu sempre explico para o paciente que a cirurgia, na realidade, é o que mais chama atenção, é o que é mais pirotécnico, né? Que todo mundo tem medo e acha que a cirurgia é o problema, vamos dizer assim, é a solução definitiva do problema da doença obesidade. Então, eu tento desmistificar isso, né? A cirurgia, na realidade, é uma parte de um processo, uma pequena parte, na realidade, do processo, e que ela consiste em uma ferramenta, né, que vai promover ou vai propiciar que você realmente mude o teu estilo de vida, tá? Então, a cirurgia é, atualmente, o único recurso para que realmente o paciente com obesidade grave consiga controlar esse problema de uma forma sustentável. Só que, como eu te disse, a gente não sabe exatamente por que o paciente consegue acumular tanto peso dessa forma.
Eu acho que todo mundo conhece pessoas que agem igualmente o paciente obeso, ou até comem mais que o paciente obeso, não fazem atividade física, se entopem de doce, e são magros de dar raiva, né? Falei, não é possível. Exato. O pessoal não engorda. É verdade. Então, assim, existem mais mistérios do que a gente possa vislumbrar, né? Então, eu digo assim, a cirurgia, na realidade, é uma ferramenta que ela, né, traz todos esses benefícios, mas, por outro lado, ela traz vários compromissos também que o paciente precisa entender e que ele vai ter que cuidar disso para o resto da vida, né? Então, entre os benefícios, seria assim, a perda sustentada de peso, a resolução da maioria das comorbidades que acompanham a obesidade, né? Uma situação muito interessante é o diabetes tipo 2, que é uma doença muito grave, né? É uma doença silenciosa, mas ela vai destruindo o organismo da pessoa silenciosamente. E muitas vezes o diabetes praticamente ele é controlado. Ele não é eliminado, mas ele é controlado. E a paciente, às vezes, tomando várias medicações, tomando insulina, deixa de utilizar esses medicamentos, pelo menos de imediato e durante um bom tempo. Então, a cirurgia ela traz uma série de benefícios, mas ela traz esses compromissos que você terá que cuidar dessa cirurgia. E os cuidados seriam, assim, uma dieta adequada, e essa dieta não é restritiva. Você vai conseguir comer tudo o que você quiser, só que na quantidade certa, né, e tudo equilibrado. Você não vai ter nenhuma restrição. A cirurgia estando feita, confeccionada corretamente, você não tem nenhuma restrição, você não entope, você não vomita, né? E você pode comer tudo. E a quantidade, geralmente, ela vai de encontro com a tua vontade. Então, você olha aquele prato pequeno e fala, puxa vida, só isso? Mas isso vai ser suficiente. A tua vontade vai parar ali, naquele prato. Você não vai deixar de comer mais porque não cabe mais. Então, não é bem o conceito assim de restrição, de entupimento. Agora, muitas vezes, como a gente desvia uma parte do intestino em que absorve sais minerais, vitaminas, né? A gente desvia, você vai precisar, por onde a comida vai passar, também absorve, mas absorve em menos quantidade. Então, a gente precisa dar uma quantidade um pouquinho maior dessas vitaminas, que às vezes só o alimento não supre. Então, você precisa suplementar essas vitaminas, que geralmente essa suplementação feita diariamente é suficiente. Agora, as mulheres, por exemplo, como estão na fase, às vezes, de menstruação, então elas perdem um pouco mais de ferro todos os meses. Então, as mulheres, às vezes, precisam, além dessa vitamina, de vez em quando, suplementar o ferro ou com injeções endovenosas, intramusculares. A vitamina B12 também pode, eventualmente, ocasionar algum déficit. Então, por isso que é importante, nesses cuidados que o paciente tem que ter com a cirurgia, é visitar o médico periodicamente, conforme a equipe que está tratando estabelece, né? Então, essas visitas periódicas, geralmente no primeiro ano pós-cirurgia, são feitas a cada 3 meses. No segundo ano, a cada 6 meses, e a partir daí, uma vez por ano, como todo mundo tem que ir ao médico, né? Vai ao médico, né, que fez a cirurgia, ou a endocrinologista que esteja feito a cirurgia bariátrica e possa acompanhar. Então, basicamente é isso. Eu acho que você não resolve 100% o problema da obesidade, mas você troca, né, várias doenças e vários remédios por uma vitamina e por um estilo de vida saudável. Diferente, é verdade. Você estava falando uma coisa interessante, porque, na verdade, quando você vai fazer a cirurgia, você precisa fazer, mesmo no SUS ou particular, você precisa fazer um acompanhamento com o seu médico, mas também com um nutricionista, com um psicólogo, antes e depois também, né? Indicado que depois continue. Apesar que eu acho que não é o 100% que acontece depois da cirurgia, né? E isso daí interfere também, né? Porque, na verdade, nós estamos, ainda mais a parte psicológica, né?
nós estamos lidando por uma válvula de escape, né? Porque comer, apesar de tudo, é uma válvula de escape, como fumar ou beber, né? E ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, nesse mundo do jeito que está, o cara ele vai perder uma válvula de escape e o que fazer. Então, acho que a parte psicológica, tanto antes e também depois, deve ser continuado, né, doutor? Quando você vai fazer uma cirurgia, doutor, você está falando da parte médica, quais são as bases que você tem que usar, que é o IMC acima de 40, né? E essa parte eu sei que vocês trabalham com uma equipe, sempre com psicólogo, nutricionista, como que vocês fazem realmente, se a pessoa tem condição de fazer ou não, através desse grupo que vocês trabalham, como que funciona? Então, assim, a equipe que a gente chama equipe multidisciplinar, né? Então, ela consiste do próprio cirurgião bariátrico, né? O endocrinologista, que ele precisa avaliar o paciente se ele não tem realmente alguma doença identificável que seja responsável pela obesidade. Algum problema glandular, suprarrenal, tireoide, hipófise. Então, nesse caso, muitas vezes existe o tratamento específico médico. Então, é muito importante a avaliação endocrinológica e também o endocrinologista atestar que o paciente fez realmente um acompanhamento de 2, 3, 4 anos, tentando emagrecer, vamos dizer, pelo tratamento médico, tratamento clínico. Então, endócrino faz parte da equipe. Depois ele passa para nutricionista também, né, que muitas vezes tem muitos erros alimentares, muitos desvios alimentares que a nutricionista vai identificar e vai realmente instruir o paciente como se alimentar adequadamente no pós-operatório, com uma dieta equilibrada, que contemple todos os nutrientes, né, vitaminas, sais minerais. Então, a nutricionista tem esse papel educativo. O psicólogo também precisa fazer uma avaliação, porque muitas vezes existem distúrbios emocionais relacionados como consequência da obesidade ou às vezes como causa da obesidade, né? Então, a psicóloga vai identificar isso, vai fazer uma avaliação para ver a parte de entendimento, né? Se o paciente está entendendo o processo, se ele vai colaborar no pós-operatório. E, a partir daí, a gente lança a mão de outros profissionais de acordo com a necessidade. Então, a psicóloga, se necessário, vai encaminhar para o psiquiatra, né? Muitas vezes, se tiver outras doenças, outras comorbidades já instaladas, pode ser que nós vamos precisar do pneumologista. O cardiologista, necessariamente, ele passa também com uma avaliação pré-operatória. Existe o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, só que essas outras especialidades de acordo com a necessidade específica de cada doente, né? Mas, basicamente, inicialmente, seria o endócrino, o cardio, o cirurgião bariátrico, a nutricionista e o psicólogo. Então, lá. Doutor, eu tenho duas perguntas. Uma da Cíntia Chagas, que ela pergunta, Santo André, que o balão de pílula, ele é o mesmo resultado do balão tradicional? Qual é a diferença do tradicional e de pílula? Assim? Eu acho que o balão de pílula, eu não estou reconhecendo qual seria. Bom, se o senhor não sabe, imagine eu. Não sei, deve ser alguma coisa que você engole. Eu sei que no Brasil existem 2 balões, um balão que você instala e tira depois de 6 meses ou 1 ano, e tem um balão que é o SPATS, que dá para você regular ele, que você, durante o tratamento, você consegue inflar ou diminuir, né, através da endoscopia. O de pílula, realmente, eu não tenho esse conhecimento. Vai ver que a Cíntia já está sabendo um desenvolvimento novo aí depois. Não, tem muitas propostas fora do país que ainda não estão em uso no nosso país, né? Existe um método muito interessante que se coloca uma sonda de gastrostomia através da parede abdominal dentro do estômago. Então, você fica com essa sonda instalada no teu abdômen, aí você come o que você deseja. Depois de 20 minutos, você irriga essa sonda e drena tudo o que você comeu pelo abdômen. E dá um emagrecimento em torno de 20% em 1 ano. Mas no Brasil... Mas depois que tira a sonda, aí volta à vida normal.
Não, aí, não, isso é feito todos os dias. Você se alimenta e drena, se alimenta e drena. Sim. Então, para você ver aonde chega a imaginação das pessoas, né? É uma bulimia tecnológica. Você só não está vomitando, né? Assim. Mas é como se fosse. Então, eu imagino que isso deva trazer vários transtornos, né? Assim. Sais minerais, potássio, uma série de coisas. Existe o marca-passo gástrico, que ainda não é usado no Brasil, mas é um dispositivo como se fosse um marca-passo mesmo, que acaba sendo instalado no estômago através de videolaparoscopia e vai emitindo, né, sinais como se fosse um marca-passo e aumentando a saciedade, diminuindo a fome. Mas no Brasil ainda não é utilizado e mesmo fora os resultados são muito controversos. Você vê, a gente vai conversando, vai tirando algumas coisas que a gente não tem a menor ideia que existem. Tem a Simone de Paulo de Mauá, ela disse uma pergunta que o pessoal tem feito até bastante. Tem alguma idade mínima para fazer a cirurgia ou é só a condição física? Ou então, por exemplo, se ela tiver a condição, mas tem 10 anos, é melhor não fazer por causa do... Tem alguma... Assim, olha, de 18 a 65 anos, não tem, em relação à idade, não tem nenhuma restrição, tá? Agora, abaixo de 18 anos, de 16 a 18 anos, precisa ter realmente uma equipe multidisciplinar, né? Com pediatra, o consentimento dos pais, precisa realmente afastar qualquer problema genético, endocrinológico, ela pode ser utilizada. Abaixo de 16 anos também, mas aí realmente seria uma equipe muito mais assim especializada para indicar essas cirurgias, né? Eu sei que no Instituto da Criança, lá no HC, muitas cirurgias são realizadas em pacientes abaixo de 16 anos, né? E acima de 65 anos também é possível ser feita a cirurgia, mas aí tem que ser estudado individualmente, ver qual que é a expectativa de vida, né, da pessoa, qual que é o estado físico, as comorbidades. Então, é possível fazer sim, né? Eu já tive a oportunidade de operar pacientes com 72 anos e que aproveitaram bastante, estão aproveitando bastante a cirurgia com saúde, com qualidade. Mas é a exceção mesmo, viu? Doutor, eu tenho duas perguntas que a gente, infelizmente, já está acabando aqui. Uma pergunta é o seguinte, a cirurgia, independente do método, a pessoa pode engordar de novo. Isso já é uma... Voltando àquilo que eu te falei, a cirurgia, ela te dá esses benefícios, mas te traz responsabilidade, né? Então, essa responsabilidade de não engordar é quase que exclusiva do paciente, né? Ele pode engordar também por alguma falha da cirurgia. Às vezes, a cirurgia pode ocorrer algum problema, uma comunicação anormal entre o estômago que foi excluído e o estômago novo, mas são raridades essas situações. Então, a maioria dos casos de reengorda é que o paciente acabou não entendendo qual que era a função da cirurgia e não seguiu as recomendações da equipe multidisciplinar. Independente do tipo de cirurgia, a reengorda pode acontecer. Ou então, por exemplo, na bypass é menor, na sleeve é maior, alguma coisa... No bypass é menor. O sleeve, a observação mostra que assim, eles emagrecem, mas talvez eles parem de emagrecer um pouquinho antes do desejado, e a reengorda é um pouquinho mais fácil. Entendi. A Marisa Proença, aqui de São Bernardo, está perguntando se tem algum tipo de cirurgia bariátrica que não precise tomar vitamina para o resto da vida. Na realidade, os dois precisam tomar, né? Antigamente existia a ideia de que o sleeve, como ele não faz desvio intestinal, não precisaria tomar, mas a gente nota que precisa também. Agora, assim, é recomendável que todos os pacientes tomem vitaminas, mas a gente atende pacientes, né, e que eles voltam e ou esqueceram de tomar, deixaram de tomar um tempo, não tomam adequadamente e muitas vezes a gente não nota déficit de vitamina, tá? Mas não é recomendável que seja feito assim, porque as vitaminas são substâncias que a gente precisa no nosso organismo em muito pequena quantidade. Só que a deficiência ela vai se instalando de uma forma insidiosa, sorrateira,
e a gente não vai percebendo, o paciente não vai percebendo o que está acontecendo, né? Às vezes um cansaço, um desânimo, um formigamento, e quando vai ver, as vitaminas estão lá embaixo. Então, por isso, tem que repor a vitamina, tem que monitorar periodicamente, não é difícil fazer isso, né? E como eu falo, é muito melhor você ter esse compromisso e tomar uma vitamina por dia do que ficar tomando o antihipertensivo, antidiabetes, anticolesterol, antitriglicérides e um monte de... É bem melhor, não é verdade? Né? Então, é uma troca, né? É verdade. Doutor, eu agradeço. Gostaria que, se o senhor quiser deixar algum meio de comunicação com o doutor, telefone da clínica, alguma coisa, agradeço de coração. Acho que a gente podia bater papo por muito mais tempo e ainda iam ter muitas dúvidas para a gente tirar, né? Então, fico à disposição para o senhor encerrar o programa com a gente. Legal. Legal, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? E realmente, assim, é um assunto que eu gosto bastante, né? Já atuo na área há mais de 20 anos. Meu primeiro paciente tem 21 anos de operado. Então, assim, sempre que eu posso, né, passar um pouco de conhecimento do pouco que eu sei, eu estou à disposição, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite e boa noite a todos. Gente, obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite, gente. Até o próximo programa.